Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui da LAC Concursos. Na aula de hoje nós vamos dar sequência aos estudos sobre os contratos. Falando agora sobre alguns contratos típicos, alguns contratos nominados, contratos que têm nome em iuris, contratos expressamente previstos na lei e regulados pela lei. Sendo que a primeira espécie a ser analisada, talvez a espécie contratual mais importante do mundo jurídico e a mais realizada também, indubitavelmente. Estou falando sobre o contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda regulado no Código Civil entre os artigos 481 e 532. Contrato que você conhece muito bem. No contrato de compra e venda, nós temos ali dois sujeitos, um denominado vendedor, outro denominado comprador. E através do contrato de compra e venda, o vendedor se compromete a transmitir a propriedade de um bem corpóreo, móvel ou imóvel, mediante o pagamento de um preço em dinheiro ou título reduzível a dinheiro. O contrato de compra e venda é aquele através do qual um indivíduo denominado vendedor se compromete a transmitir a propriedade de um bem corpóreo, móvel ou imóvel, mediante o pagamento de um preço pelo outro indivíduo, chamado de comprador, preço esse pago em dinheiro ou título reduzível a dinheiro. É importante que seja dinheiro ou título reduzível a dinheiro, porque se o indivíduo está me pagando mediante a entrega de um outro bem, aí não é mais compra e venda, é permuta. Permuta. Se eu estou entregando um outro bem e o indivíduo vai me entregar, outro bem, se eu estou entregando um bem e o indivíduo vai me entregar outro bem, espera, então não é compra e venda, isso aqui é permuta. Na compra e venda, o vendedor se compromete a transmitir a propriedade de um bem corpóreo mediante o pagamento de um preço em dinheiro ou reduzível a dinheiro. Tá? E é necessário identificar que aqui o bem é corpóreo, móvel e imóvel. Porque nós entendemos que quando a alienação é de bem incorpóreo, direito autoral, imagem, herança, aí o nome mais adequado não é compra e venda, e sim cessão. Cessão, ok? Legislador, artigo 481 do Código Civil, nos diz ali que pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transmitir, a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. No último bloco, nós estudamos as classificações dos contratos. Falamos sobre contrato unilateral, sinalagmático, oneroso, gratuito, contrato comutativo, contrato aleatório, de adesão, paritário, solene, não solene. Falamos sobre contrato principal, contrato acessório, de execução instantânea, de execução diferida. Questiono: quais dessas várias características se aplicam ao contrato de compra e venda? Qual é a natureza jurídica do contrato de compra e venda, considerando as classificações que nós estudamos? Aqui um quadro sinótico. A natureza jurídica do contrato de compra e venda. Primeiro, contrato de compra e venda é um contrato sinalagmático. É um contrato, portanto, bilateral. É um contrato em que ambas as partes têm prestações e contraprestações. Tem débito e crédito. Ambas as partes estão obrigadas ao cumprimento de prestações recíprocas. São, pois, devedoras e credoras. Costumo dizer em sala de aula, contrato de compra e venda. Quem é o devedor? Comprador ou vendedor?
Quem é o devedor? O comprador ou o vendedor? E aí, o pessoal costuma responder, né, assim de sopetão, professor, o comprador, né, porque ele tem que pagar o preço. Meus caros, no contrato de compra e venda, os dois são devedores, tanto o comprador quanto o vendedor. Porque se o comprador está obrigado a pagar o preço, o vendedor está obrigado a entregar a coisa. Então, os dois são devedores, os dois são credores. Depende do objeto que você está analisando. Quem deve o preço? O comprador. Quem deve a entrega do bem? O vendedor. Depende do objeto que você está analisando. Porque o contrato é sinalagmático. É bilateral. Portanto, ambos são, ao mesmo tempo, devedores e credores, reciprocamente. Além disso, o contrato de compra e venda, ele é oneroso. Oneroso porque ambas as partes assumem responsabilidades patrimoniais. Ambos sofrerão sacrifícios patrimoniais e obterão vantagens também patrimoniais, vantagens econômicas. Portanto, o contrato é oneroso. É um contrato consensual. Um contrato que se aperfeiçoa na manifestação de vontade. Um contrato que se aperfeiçoa na manifestação de vontade das partes. E não na entrega. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque a entrega é muito importante para o contrato de compra e venda. Muito importante. Porque o legislador vai nos dizer, no artigo 1226 do Código Civil, que os direitos reais sobre bens móveis são transmitidos no momento da tradição. Então, a entrega tem uma relevância muito grande para o contrato de compra e venda. Mas a sua importância está relacionada à transmissão do direito e não ao aperfeiçoamento do contrato. O contrato de compra e venda se aperfeiçoa no consenso, no acordo de vontades. Por isso ele é consensual e não real. A entrega do bem imóvel vai transmitir a propriedade dele. Portanto, eficácia, terceiro plano da escada pontiana. Além disso, normalmente, em regra, portanto, o contrato de compra e venda é comutativo. Normalmente. Excepcionalmente, pode ser aleatório. Cuidado. Compra e venda de coisa futura. Compra e venda de coisa existente, mas exposta ao risco. Contrato aleatório, de risco. Mas, normalmente, o contrato de compra e venda é um contrato comutativo. Da mesma forma que, normalmente, ele é um contrato solene. Normalmente. Porque, excepcionalmente, o contrato de compra e venda pode ser solene. Pode ser formal. Em regra, ele é informal. Em regra, ele é não solene. Artigo 107 do Código Civil, a manifestação de vontade não depende de forma, exceto quando a lei se exigir. Excepcionalmente, ele pode ser solene. Por exemplo, alienação de imóvel acima de 30 salários mínimos. Artigo 108 do Código Civil vai nos dizer que o negócio jurídico que envolve alienação de imóvel acima de 30 salários mínimos depende para sua validade de escritura pública. Portanto, nessa hipótese, a compra e venda será solene. Mas, em regra, ela é informal. Em regra, ela é não solene. Quais são os principais efeitos do contrato de compra e venda? Sem dúvidas, o efeito por excelência do contrato de compra e venda é a transferência do domínio, é a transferência da propriedade do bem, objeto do contrato. Esse é o grande efeito. Se você está comprando o meu carro, no momento em que eu entrego o bem, a propriedade é transmitida, você se torna dono. E, portanto,
Restou produzido o principal efeito de um contrato de compra e venda. Agora, existem outros efeitos muito importantes também. Por exemplo, o legislador estabelece nos artigos 441 e 447 a responsabilidade do alienante por vício redibitório, e pela evicção. O legislador vai dizer que o alienante responde por vícios redibitórios, ou seja, defeitos materiais ocultos à época da celebração e do recebimento do bem. Vícios redibitórios. E também pela evicção. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da LAC Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, a LAC Concurso, eu garanto para vocês, aqui na LAC Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na LAC Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.